Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente, dando continuidade ao nosso curso de Concreto 1. Nessa quarta aula sobre cisalhamento em vigas, vamos falar um pouquinho sobre o detalhamento da armadura transversal. Bom, primeiramente, como tudo no concreto armado, nós temos que trabalhar com uma armadura mínima. Então, sempre que a gente calcular o ASW e ele ficar menor do que o ASW mínimo, obrigatoriamente eu vou ter que colocar o ASW mínimo. Ok? Então, quanto que vale esse ASW mínimo? 0,2, FCTM, resistência média à tração do concreto, que é 0,3 FCK 2/3. Aqui é o FYK, que para o CA50 é 500 MPa. O BW da viga, o S é a faixa que eu vou trabalhar nela. No caso, nossa aqui é a faixa de 1 metro, Então, vai ser sempre 1 metro igual a 100 centímetros. Então, vai ser uma constante para nós aí. E aqui é o seno de beta. Nosso estribo é 90 graus, o beta é 90 graus, então seno de 90 é igual a 1. Tá ok? Então, nossa equação ela vai se resumir a 0,2 FCTM dividido por FYK, BW vezes 100. Tranquilo? É a armadura mínima de norma, eu tenho que utilizar. Não existe viga de concreto armado sem armadura transversal. Independente do valor que eu calcular do VSD, eu tenho que colocar no mínimo esse valor aí de aço. Tranquilo? Muito bem. Com relação aos diâmetros mínimos que eu vou utilizar, o diâmetro mínimo é de 5 milímetros. Eu não posso trabalhar com aço com diâmetro de 4,2 no combate ao cisalhamento nem em vigas, nem em pilares. Ok? Então, 5 milímetros é o diâmetro mínimo. O diâmetro máximo é o BW dividido por 10. Aqui não vão ter muito problema não, a não ser que a viga for muito esbelta, com carregamento muito alto. Aonde a gente encontra maior não conformidade aí em obras é aqui, As pessoas ainda utilizam o estribo 4.2 em muita obra aí Brasil afora. Ok? Mesmo tendo a norma alterado isso aí desde 2003. Então, as pessoas ainda utilizam 4.2 e não pode, tem que ser 5.0. Espaçamentos mínimos, entre uma barra e outra. Olha, o critério ele é o mesmo da barra longitudinal. Vai ser 20 milímetros ou 1,2 vezes o diâmetro da brita, do agregado graúdo. E os motivos também são os mesmos, A questão do adensamento do concreto, a questão da evitar a broca de concretagem, você ter uma cobertura de concreto em volta da barra mínima para que você tenha a perfeita aderência entre a barra e o concreto. Então, é sempre o mesmo critério. Atendendo a esse requisito da norma aqui, você consegue fazer aí um projeto em conformidade, tá ok? O que a gente observa na prática, é que normalmente não tem muito problema nessa questão do espaçamento mínimo aqui não. No caso específico de estribos, o problema maior a gente encontra no espaçamento máximo. Há muita não conformidade Brasil afora com relação ao atendimento a esse requisito aqui da norma, que fala o seguinte, se a minha tensão desse cisalhamento solicitante for menor ou igual a 67% da resistente, o espaçamento máximo é 0,6 D, limitado a 30 centímetros. Lembrando que a tensão desse cisalhamento solicitante é o VSD dividido por BW vezes o D. E a resistente vai ser o VRD2 BWD. Observe que a norma é bem restritiva com relação a essa situação aí do espaçamento máximo. E se a tensão for maior, se meu tal SD for maior que o 0,67 tal RT2, o espaçamento máximo já é 30% de D. Observe que cai bastante. E menor ou igual a 20 centímetros, ou seja, limitado a 20 centímetros. Aqui, a gente já observa que o maior espaçamento entre estribos pela norma brasileira é 30 centímetros. Você não vai encontrar estribos aí em viga com espaçamento de 40, 35, 32. Se encontrar é porque está errado. Porque meu limite superior é 30 aqui.
E se nós pegarmos uma viga que é muito comum em obras de pequeno porte, que é uma viga com seção de 30 centímetros, ó. Uma classe ambiental 2, aí, que é o mais comum em região urbana, o D' gira em torno de 4. Então, o meu D, que é a altura útil da seção, é 26. Ó. Observe que para este caso aqui, 0,6 vezes o D dá 16 centímetros. Então, para atender a esse requisito da norma, você não poderia ter nenhuma viga no Brasil, com seção de 30 centímetros, com espaçamentos maiores do que 16 centímetros. E é exatamente um local onde a gente encontra muita não conformidade. Estribo com 20, com 25 e assim vai. Então, muito cuidado a esse atendimento aí da norma, porque, como eu já disse, o estribo ele tem várias funções dentro da viga. Dentre elas, combater o esforço cortante. Mas ele possui outras funções também, como o aumento do confinamento, como melhorar a ductilidade da seção. E esses limites aí estabelecidos pela norma são exatamente para isso. Para que você não tenha um excesso de fissuração nessa viga, principalmente em serviço, né? Principalmente em condição de serviço. Ok? Então tem que atender a esses requisitos aí. Muito bem. E existe também a distância máxima entre essa barra de cá e essa barra aqui, ó, que é chamado espaçamento máximo no sentido transversal à viga. E esse espaçamento máximo não pode ser maior do que o D da viga. Maior do que esse D aqui, ó. Então a distância entre essa barra e essa tem que ser menor que D. Lembra que eu disse lá no comecinho da aula passada? Tem estribos com mais de 2 pernas. Aqui é um exemplo, ó, um estribo com 4 pernas. Ronilson, onde é que eu vou encontrar esse tipo de situação? Normalmente em vigas alongadas, né, de seção alongada. Viga faixa. Normalmente você usa em laje nervurada aquela viga faixa. E por questões, né, para poder a altura da viga não ficar maior do que a altura da forma, ela acaba ficando muito larga. Então, costuma ter altura menor do que o BW. Nesses casos, é muito comum encontrar o estribo duplo. Ou triplo, aí depende do dimensionamento. Ok? É só fazer a continha. Observar a distância entre essa barra e essa aqui. Ó. Se for maior do que D, vai ter que colocar mais barras aí. Tranquilo? Muito fácil, né? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um cálculo aqui bem simples, só para exemplificar tudo que foi dito aí desde o comecinho da aula 1 até agora. Olha lá, calcular e detalhar a armadura transversal para a viga da figura 1. Essa figura aí. Considerar o modelo 1 da NBR 6118 e estribos a 90 graus. Então, tem uma viga, comprimento total de 8 metros, uma carga distribuída, uniformemente distribuída, já em estado limite último de 50 kN por metro. E a minha viga tem uma seção de 15 por 60. Então, uma viga até relativamente esbelta, com carregamento alto e um vão de 8 metros. Muito bem, e os dados do projeto são esses aí, o FCK de 25 MPa, o aço, obviamente, é o CA50, a gente sempre calcula com o aço CA50, mesmo que lá na obra o estribo for feito com o aço CA60, não tem problema, porque o estribo você pode fazer com o aço CA60, que é o que você mais encontra no mercado de pequena bitola, porém o seu cálculo vai ser feito com a CA50. E o D, a altura útil da viga, é 56 centímetros. Muito bem, ó. Tem que calcular a força cortante máxima no apoio aqui. Muito simples, né? A viga biapoiada vai ser 50 vezes 8 dividido por 2. 200 kN aí é a minha força cortante máxima no apoio aqui, ó. Professor, eu posso fazer a redução aqui da cortante, porque eu posso trabalhar com a face do pilar aqui? Pode. A norma permite que você faça aí, trabalhe com força cortante reduzida. Não vou entrar nesse assunto aqui, porque a economia aí é quase insignificante, na grande maioria dos casos. Tá ok? Muito bem. O VRD2, a primeira coisa que eu vou calcular é fazer a verificação da diagonal comprimida. Então, é 0,27 alfa V2 FCD BWD.
substituo todos os valores que eu tenho, né? O 0,27 é da fórmula, o FCK é 25 MPa, ele entra aqui na fórmula do alfa V2 em MPa, que multiplica 2,5 dividido por 1,4. Aqui já é o FCK em kN por centímetro quadrado. Então, muito cuidado na hora de fazer essa conta aqui, ó, porque aqui tem que estar em MPa e aqui tem que estar em kN por centímetro quadrado. O BW é 15 e a altura é 8,56. Fazendo a conta, encontrei 364 kN, o VRD2. Posso dizer, então, que não haverá esmagamento da biela comprimida. Não haverá esmagamento diagonal, porque a minha força cortante resistente é bem maior do que a solicitante, né? Muito bem. Daí para lá, gente, a forma de calcular e o caminho a seguir depende de cada um, né? O critério que eu uso é esse aqui, ó. Eu sempre calculo primeiro a armadura mínima, porque eu sei que em algum momento eu vou ter que colocar a armadura mínima na viga. Então vamos lá, ó. Usando aqui a fórmula que foi dada na aula, tenho todos os valores, coloco aqui na fórmula. Observe que eu não preciso dividir por 10 aqui, ó, porque aqui embaixo também está em MPa. Ó. O BW é 15 e é na faixa de 1 metro. Né? Fazendo a conta, encontrei 1,54 centímetros quadrados por metro. Escolho uma barra para trabalhar, vou escolher o diâmetro de 5 milímetros. Armadura mínima, posso trabalhar aí com 5 milímetros tranquilamente, né? Quantos estribos eu vou colocar na faixa de 1 metro? Então é 1,54, que é a área da barra calculada, dividido por 2 vezes a área de uma barra. Cada barra de 5 milímetros tem uma área de 0,196 centímetros quadrados. Fiz a conta e encontrei 3,93 estribos por metro. Aqui, ó, eu costumo não arredondar. Não aconselho arredondar aqui, não. Ó. Eu vou arredondar aonde? Na hora de calcular o espaçamento. Então, faça a continha. O espaçamento vai ser 100 dividido por 3,93. Fiz a conta e encontrei aí 25 centímetros. Aí sim eu fiz um arredondamento. Você não vai mandar para a obra, no projeto, estribo de 5,0 a cada 24,32 centímetros. Não vai fazer isso. O armador vai arrumar confusão com você lá. Porque só o giz dele, né, o giz que ele usa para marcar isso, tem quase 1 centímetro. Né? Então, não adianta você querer colocar essa precisão toda, que não vai funcionar. Arredonde para valores inteiros. Tá ok? Aí você pode perguntar, Ronilson, mas esse espaçamento pode ser feito aqui nessa viga? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Se eu estou trabalhando com armadura mínima, a tensão também é uma tensão muito baixa, né? Com certeza bem menor que 0,67 tal RD. Então, estou aqui, ó, nesse limite aqui. Ó. Meu limite aqui é 0,6D ou 30 centímetros. Fazendo a conta, 0,6D dá 33,6. Meu limite, então, superior aí é 30 centímetros. Vou trabalhar com 25. Está dentro da norma aí, atende a NBR 6118. Ok? Muito bem. Calcular então a armadura para a região de cortante máxima. Então, nossa cortante máxima é 200 kN. Vou ter que calcular o VC, porque eu vou descontar do valor do VSD o valor do VC. E a fórmula é essa aqui, 0,6 e FCTK inferior BWD 1,4. Substituo todos os valores. Observe que aqui eu já tenho que dividir por 10. Lá no cálculo da armadura mínima não precisei não. Porque lá eu ia dividir por 500 MPa. Aqui não. Aqui eu vou ter que converter aqui internamente para kN por centímetro quadrado. Então vou ter que dividir por 10. Faça a continha e encontre 65 kN. É a força cortante resistente interna aí dos mecanismos complementares de treliça. Tranquilo? Guarda esse valor aí. E vou fazer a conta aqui do meu ASW. Todos os valores eu tenho, substituo 200 menos 65, 200 é a cortante máxima, 65 é o VC, vezes 100, aqui é o D, FYD, e 0,9 é da fórmula. Fiz a conta e encontrei 6,16 centímetros quadrados por metro. Deu uma área de aço alta, eu vou trabalhar com um diâmetro maior, diâmetro de 8 milímetros. Então, quantos estribos eu vou precisar? 6,16, que é a área de aço calculada, dividido por 2 vezes uma barra de 8 milímetros, que é 0,502.
Fiz a conta e encontrei 6,3 estribos por metro. Na faixa de 1 metro, faço a continha e encontrei 16 centímetros. Então, observe ó, que a minha armadura mínima ficou 5,0 com 25 e a minha armadura para cortante máxima 8,0 com 16. Olha, eu vou ter que colocar isso na viga, né? Como é que eu vou fazer? Então, eu vou encontrar aqui uma região onde a minha cortante é mínima. Observe ó, que dentro dessa região aqui, ó, eu vou ter que trabalhar com a armadura mínima. Qual o tamanho dessa região aqui? Ó? Quem delimita isso para mim? Quem vai delimitar aqui é o VC. Tem várias formas também de fazer esse tipo de cálculo. O meu critério é esse, ok? Aonde a minha força cortante é maior do que o VC, eu vou trabalhar com a armadura calculada para cortante máxima. Aonde a minha força cortante é menor do que o VC, eu vou trabalhar com a armadura mínima. É um critério, tá? Você pode usar um outro critério aí. Os programas de cálculo usam os deles, outros calculistas usam outros critérios. Eu uso esse critério aqui que atende à norma e é fácil de fazer o detalhamento final da viga, tá ok? Muito bem, ó. Então eu vou pegar o F-Tool ou o programa de cálculo qualquer e vou encontrar aqui, ó, aonde está a minha cortante VC, ela aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, a minha cortante na viga é igual ao VC, ou seja, daqui para cá eu posso trabalhar com a armadura mínima, ou seja, a 2,70 metros do apoio, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, vai ficar dividido assim, ó. Do apoio até aqui eu tenho 2,70 metros, armadura para cortante máxima. Aqui já é a cortante mínima e aqui é a cortante máxima. Então, ficou assim, ó. Ah, professor, eu posso escalonar aqui o meu estribo? Pode escalonar. Não aconselho fazer isso para qualquer tipo de obra. Né? Se você tiver um controle tecnológico na obra, se a armadura foi feita na fábrica, né? Tudo bem. Aí você pode fazer armaduras com espaçamentos diferentes aqui, até chegar na armadura mínima aqui. É uma economia também. Mas, em regra geral, as obras têm pouco controle tecnológico, tem pouco controle aí desse tipo de coisa. Então, eu aconselho você trabalhar de forma o mais simplificada possível. Esse modelo aqui com dois tipos de barra, né? Barra de 8, barra de 5 e espaçamentos diferentes, já é um modelo que costuma causar um pouco de confusão. Ok? Então tem que ter muita atenção para onde que é o seu projeto. O calculista ele tem que estar o tempo todo pensando nisso. Para quem que é o projeto? Ah, não é para uma empresa grande, que tem bastante controle tecnológico, a armadura toda é feita na fábrica, tem técnico de edificações que confere, tem engenheiro que confere. Aí é um caso. Você pode refinar o seu projeto o máximo possível. Ah, não, fazer a obra aqui é por seu fulano ali da esquina, ele tem a construtorazinha dele lá o pau quebra na obra mesmo, o cara monta tudo lá, é outro caso. Ok? Então é só uma dicasinha que eu dou para vocês aí que estão começando agora. Muito bem, ó. Finalmente ficou assim o detalhe da minha viga. Ó. Nessa região, lembrando que eu vou colocar o estribo a partir da face do pilar aqui, ó. Né, como já disse, poderia até calcular aqui a minha força cortante reduzida, mas não faz muita diferença. Daqui até aqui eu vou colocar com 16, então pronto, 16 N1 com 16, meu N1 é o 8,0. Daqui até aqui eu coloco 11 N2 com 25. E daqui até aqui eu termino com 16 N1 com 16. Né? Obviamente, coloco também aqui a seção, as armaduras longitudinais e mando isso aí para a obra. Pode ter certeza que o armador é capaz de fazer isso lá. Tranquilo? Muito bem. Espero que você tenha gostado dessa sequência de aulas sobre o modelo 1 da NBR 6118. Eu te aguardo em uma outra oportunidade. Um grande abraço e até lá.